Bem-vindo a todos, que a paz do Cristo esteja entre nós. Hoje daremos continuidade ao capítulo 2, a vida organizada, na sua segunda e última parte. Vamos à leitura. Os ensaios assombrosos. Nessa altura, os artistas da criação inauguraram novos períodos evolutivos no plano das formas. A natureza torna-se uma grande oficina de ensaios monstruosos. Após os répteis, surgem os animais horrendos das eras primitivas. Os trabalhadores do Cristo, como os alquimistas que estudam a combinação das substâncias, na retorta de acuradas observações, analisam igualmente a combinação prodigiosa dos complexos celulares, cuja formação eles próprios haviam delineado, executando, com as suas experiências, uma justa aferição de valores, prevendo todas as possibilidades e necessidades do porvir. Todas as arestas foram eliminadas, aplainaram-se dificuldades e realizaram-se novas conquistas. A máquina celular foi aperfeiçoada, no limite do possível, em face das leis físicas do globo. Os tipos adequados à Terra foram consumados em todos os reinos da natureza, eliminando-se os frutos terratológicos e estranhos do laboratório de suas perseverantes experiências. A prova da intervenção das forças espirituais neste vasto campo de operações é que, enquanto o escorpião, gêmeo dos crustáceos marinhos, conserva até hoje, de modo geral, a forma primitiva, os animais monstruosos das épocas remotas que lhe foram posteriores desapareceram para sempre da fauna terrestre, guardando os museus do mundo as interessantes reminiscências de suas formas atormentadas. Dentro da nossa viagem no tempo e no espaço, nos encontramos agora no período terciário, que é o espaço de tempo que vai de 65 milhões até 2 milhões e 600 mil anos atrás. Hoje, essa nomenclatura de período terciário não é mais utilizada e outras nomenclaturas foram dadas. Dentro deste espaço, os prepostos do Cristo ainda operavam muitas experiências para que se pudesse chegar até as formas definitivas de todos os animais que povoariam a Terra no futuro. Foi a época dos animais gigantescos, os dinossauros com seus tamanhos comunais, dado que o planeta, naquele período, possibilitava que houvessem animais com essas dimensões. Tudo era grande naquele período. Essas experiências estavam sujeitas ao planejamento para que se pudesse atingir as formas finais que foram projetadas pelo Cristo e por seus auxiliares. Muitas destas formas precisavam que modificações de gerações a gerações dessem conta, até que se pudesse chegar à forma definitiva. Para muitos animais, essas experiências já deram resultados positivos logo do início. Temos assim os crocodilos, que até hoje guardam as mesmas características dos primeiros tempos na Terra. O mesmo vale para os escorpiões, que também se pode observar fósseis com milhões de anos com a mesma estrutura. Porém, a grande maioria dos experimentos não passaram pela prova da evolução natural, que depois de muitos milhares de anos Charles Darwin definiu para nós. E assim ficaram somente as reminiscências através dos ossos para que tivéssemos notícias nos dias de hoje da intervenção
dos prepostos do Cristo em todo o processo evolutivo de todas as formas de vida que povoaram, povoam e povoarão o planeta Terra. Os antepassados do homem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde nossos olhos procuram aflitos essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degradados na paisagem obscura da Terra. Como Caim e Abel, são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. Esses antropóides, antepassados do homem terrestre e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo, tiveram a sua evolução em pontos convergentes, e daí os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e o dos chimpanzés da atualidade. Reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve, propriamente, uma descida da árvore. No início da evolução humana, as forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres sob a orientação do Cristo estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. Dentro da nossa viagem no tempo e no espaço, nos encontramos agora no período terciário, que é o espaço de tempo que vai de 65 milhões até 2 milhões e 600 mil anos atrás. Hoje, essa nomenclatura de período terciário não é mais utilizada e outras nomenclaturas foram dadas. Dentro deste espaço, os prepostos do Cristo ainda operavam muitas experiências para que se pudesse chegar até as formas definitivas de todos os animais que povoariam a Terra no futuro. Foi a época dos animais gigantescos, os dinossauros com seus tamanhos comunais, dado que o planeta, naquele período, possibilitava que houvessem animais com essas dimensões. Tudo era grande naquele período. Essas experiências estavam sujeitas ao planejamento para que se pudesse atingir as formas finais que foram projetadas pelo Cristo e por seus auxiliares. Muitas destas formas precisavam que modificações de gerações a gerações dessem conta, até que se pudesse chegar à forma definitiva. Para muitos animais, essas experiências já deram resultados positivos logo do início. Temos assim os crocodilos,
que até hoje guardam as mesmas características dos primeiros tempos na Terra. O mesmo vale para os escorpiões, que também se pode observar fósseis com milhões de anos com a mesma estrutura. Porém, a grande maioria dos experimentos não passaram pela prova da evolução natural, que depois de muitos milhares de anos Charles Darwin definiu para nós. E assim ficaram somente as reminiscências através dos ossos para que tivéssemos notícias nos dias de hoje da intervenção dos prepostos do Cristo em todo o processo evolutivo de todas as formas de vida que povoaram, povoam e povoarão o planeta Terra. A grande transição. Os antropóides das cavernas espalharam-se, então, aos grupos pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródomos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia, quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição no corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos, nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de complexão melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verificara-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. Das escavações efetuadas pelos paleontólogos, arqueólogos, principalmente na África, berço das primeiras formas primitivas do futuro Homo sapiens, se encontram muitos restos, começando com o Australopithecus, que viveu ali 4.200.000 a 3 milhões de anos atrás, que já tinham a capacidade de caminhar somente sobre os pés, bípedes, e que já não poderiam mais viver nas árvores. Depois de muito tempo, nós vamos ter notícias do Homo ergaster, 2 milhões a 1.500.000 anos atrás, que já tinha um cérebro maior do que o do homem de hoje, e já tinha capacidade de produzir os primeiros instrumentos. Depois dele, o Homo habilis, 2.400.000 e 1.500.000. Vocês observam que o Homo ergaster e o Homo habilis viveram no mesmo período como duas espécies diferentes. E o Homo habilis já começou a criar instrumentos com as suas mãos. A próxima geração foi do Homo erectus, 1.800.000 a 300.000 anos atrás. Já era capaz de dominar o fogo
já tinha muitas habilidades desenvolvidas e pôde dar um grande salto nestas formas primitivas. Daí, aproximadamente 600 mil anos atrás, surgiu o homem de Neandertal. O homem de Neandertal que já tinha desenvolvido a fala rudimentar, já havia desenvolvido o domínio praticamente completo da natureza, já criava instrumentos para a caça, dominava o fogo à perfeição e que conviveu ao mesmo tempo com o Homo sapiens, que surgiu por volta de 500 mil anos atrás. O Homo sapiens, como todos nós sabemos, já tinha muito mais aproximada a aparência do que nós somos hoje. O Homo sapiens e o Homo de Neandertal viveram no mesmo período por muito tempo, tanto que a grande maioria da população atual traz nos seus genes traços do Homo de Neandertal, porque a convivência durou por muitos e muitos anos, até a sua extinção. Assim nós podemos ver todo o trabalho, todo o planejamento que os prepostos do Cristo tiveram que fazer para que se pudesse atingir a forma final. Eram precisas mudanças nas células, mudança nos aparelhos, principalmente grandes mudanças no cérebro, para que o homem pudesse expressar a sua consciência, para que o homem atual pudesse ter consciência de si mesmo, já sem os pelos, sem a aparência rude, sem aquelas formas brutais, já ter aquela tendência para a elegância que nós podemos ver nos dias de hoje. É muito importante que nós tenhamos consciência que todas as mudanças que ocorreram não se originaram na Terra, no plano físico. Todas essas mudanças foram desenhadas e foram manipuladas no plano espiritual, através do trabalho contínuo no perispírito, que é o molde e que vai servir de modelo para que o corpo físico se forme. Então, queridos amigos, não será possível encontrar formas no plano físico que possam comprovar de forma inequívoca essas mudanças todas. E assim estavam completadas o período de grande transição para que finalmente houvesse o Homo sapiens, o homem que tinha sabedoria, que tinha consciência. Mas isso nós estaremos vendo na próxima semana, quando entraremos no capítulo 3 do livro Evolução.